Na resposta da questão 307 da seção Lembrança da Existência Corporal, do Livro dos Espíritos, diz que quanto mais desmaterializado, menos importância o espírito atribui às coisas materiais. Faze, frequentemente, a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a Terra e que não se lembra mais os nomes das pessoas que amou. Como entender isso? Como esquecer os nomes das pessoas que amou? Duas questões podem estar acontecendo. Primeiro, filtragem mediúnica. O médium não consegue registrar. Os fenômenos mediúnicos, eles não são, na verdade, um acoplamento perfeito do espírito com o médium. Alguns acoplam de maneira mais efetiva e conseguem falar nomes, lembrar datas de maneira muito mais nítida. Outros médiums, que são menos mecânicos e mais intuitivos, eles trazem a ideia da mensagem, mas não necessariamente trazem a visão efetiva daquilo que aconteceu. Ou seja, ele registra o pensamento do espírito, mas não registra os detalhes. Então, existem médios mais ou menos ostensivos e, portanto, essa seria uma das justificativas. Ou seja, você evoca um espírito ou ele se manifesta espontaneamente, como quer que seja, ele aparece na reunião mediúnica, mas ele não tem lembrança das pessoas, ele está confuso. Eu morri, quem é sua mãe? Eu não sei, eu morri. Ai, porque está tão perturbado que sua mente não consegue concatenar os pensamentos com lucidez. E uma segunda hipótese é que o espírito, no seu processo de perturbação, ele não consegue registrar isso. Nós temos no livro Missionários da Luz, capítulo 10, o caso Raul, de um suicida que está no mundo espiritual, perturbado, e ele foi tomado por uma série de entidades perversas e foi abandonado dentro de um matadouro, inclusive. Mas ele está completamente alienado, ele não tem noção de nada, ele está fora do ar. Se essa entidade der uma comunicação, por melhor que seja o médium, ela não vai saber quem é ela, porque ela está anestesiada nos seus sentimentos. Então, Alexandre, que é o mentor de André Luiz nessa obra, toma Raul e leva-o para um local como se fosse uma espécie de um posto de socorro, aonde ele vai aplicar passes para ver se Raul acorda, sabendo-se o seguinte: enquanto ele está anestesiado, ele não sabe quem ele é, mas ele também não tem lembrança da besteira que ele fez. Então, ele não lembra das coisas que ele fez na vida. Ele tem uma história bastante complicada, não é só o suicídio, ele tem uma história bem difícil. Ele arrasta uma série de dramas além do suicídio em si. Então, quando ele está nesse estágio de anestesia, ele não sabe quem é ele, não tem contato com a dor. E o Alexandre diz: vamos dar um passe nele, e ele provavelmente vai recordar um pouco da lucidez. Quando ele recordar da lucidez, ele vai recordar boa parte daquilo que ele fez. Então, ele pode entrar, evidentemente, numa crise. E a gente vai precisar atendê-lo nesse sentido. Então, veja, ele está anestesiado e ele não faz contato com o seu eu profundo. Se você perguntar para Raul quem é ele, não sabe nem o nome dele. Até Alexandre pergunta: como é o seu nome? Você lembra quem é você? Não lembro nada. Ele não lembra nada. E após os passes que são oferecidos, ele desperta de maneira bastante significativa e ele recorda não só o suicídio, mas as causas do suicídio dele. As coisas que ele fez antes e que levaram Raul a um conflito muito forte, que ele se suicida. Ele teria sido, nesta existência mesmo, um assassino. Então, ele não conseguiu digerir a culpa do assassinato e acaba se suicidando. Portanto, dentro dessa circunstância, os espíritos, ao se manifestarem, podem ter uma incapacidade de lembrar com nitidez por duas razões. Filtragem mediúnica, o médium não consegue registrar. 2, o espírito em si, por melhor que seja um médium, não tem lucidez suficiente para organizar os pensamentos em virtude das perturbações espirituais que ele está atravessando. Uma perturbação passageira e que, quando passar, ele vai naturalmente recobrar. E tendo um médium de maneira mais efetiva, essas informações podem chegar do lado de lá para o lado de cá.